Falando das folhas, hoje, as folhas são o último órgão vegetativo dos três, depois as raízes, dos caules, as folhas. Qual é a função? Vou repetir para quem está anotando aí, né? Função das folhas: realizar os processos metabólicos, que são respiração e fotossíntese. Então, ela que faz, é através das folhas que se faz esses dois processos, certo? Tanto a respiração quanto a fotossíntese. As folhas, elas são diferentes conforme o meio, conforme a necessidade. Então, nem todas as folhas são iguais. Por exemplo, eu vou ter folhas latifoliadas, que são essas compridas assim. Eu vou ter folhas com nervuras, como essas aqui, com nervuras desorganizadas, como essas redondinhas, né? Ou até nervuras coloridas, como essa aqui, que aqui não dá para ver direito, mas é meio roxa e 2 tons de verde, tá? As nervuras dessa folha. Muito bem. E por que isso? Ela tem essa estrutura porque ela se adapta aos ambientes. Infelizmente, vocês não podem tocar, mas essa folha aqui, ó, ela é toda como se fosse, não sei se vocês já viram folha assim, é como se ela fosse toda peludinha. Não é que ela é áspera, mas ela é toda peludinha, assim, sabe? Em compensação, essa aqui, ó, ela chega a brilhar, ó. Estão vendo que ela brilha? Não sei se dá para ver, né? Ó, por quê? Porque ela é bem lisa. E tudo isso por quê? Porque a natureza quis fazer um capricho e tal? Não. Tudo isso tem uma função, que é adaptação conforme o meio. Folhas, por exemplo, que são essas chamadas serificadas, elas são serificadas assim, para que a estrutura de célula delas não abra e não absorva tanta água. Então, onde tem esse tipo de folha é onde tem bastante chuva. Para que a folha não absorva toda a água da chuva e apodreça a planta, o que acontece? Ela tem essa serificação. Vai cair a chuva, isso aqui é serificado, a maior parte da água escoa embora. Em compensação, essa folha aqui é de lugares mais secos. Então, ela tem esses pelinhos. Para quê? Para quando chove, as gotas ficarem presas em cima da folha. Vocês já viram alguma vez, depois da chuva, alguma planta que as gotinhas estavam em cima? Já viram isso? Por que isso acontece? Porque essas gotinhas ali, a planta ela está meio que armazenando, segurando para absorver depois, certo? Então, cada planta tem uma estrutura dessas. E tem as nervuras, a gente vai falar das nervuras também. Então, tá. Pensando nas partes das folhas, para depois eu falar nas partes que a gente não vê. Então, as partes macroscópicas são essas que estão na tela. E aí tem as microscópicas, que são as celulares, mas daí depois eu falo. Olhando lá na tela, olha só, eu vou pegar essa minha que é maior aqui, e depois a outra para poder mostrar bem a parte das lâminas, tá? Das nervuras. Ó, esse ponto aqui, isso aqui, gente, aqui não tá o nome, mas estão vendo ali onde diz nó? É como se tivesse o galho aqui, só que o galho não está aqui para ela estar presa. Eu peguei só a folha. Essa ponta aqui embaixo chama-se bainha, tá? Bainha, que não tá ali o nome, ele tá como nó. Nó é o ponto de ligação com o caule, mas a ponta final da folha aqui é bainha, tá? Aí da bainha saem as estípulas, segundo a imagem aqui da tela. O que seriam essas estípulas? São as folhinhas que vão sair ao lado. Ó, aqui já tem as estípulas crescidas, elas já viraram folhas. Estão vendo? Aqui já cresceu e virou folha, mas foram estípulas. Até que eu chego na parte do pecíolo, que é o cabinho aqui da folha, como está na imagem de vocês. E do pecíolo eu percebo bem no meio da folha aqui, ó, vou virar essa para vocês poderem ver, a minha aqui, ó. Bem no meio da folha eu tenho a nervura central. E nesta folha aqui, as nervuras secundárias são todas retinhas aqui, ó, todas no mesmo sentido, estão vendo? Mas na maioria das folhas, assim como está na tela de vocês, eu tenho diversas nervuras secundárias que se entrecruzam. Deixa eu mostrar essa aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Enxergam as nervuras? Ó, essas nervuras, elas são entrecruzadas, ó, elas têm as grandonas, mas se eu colocar bem de pertinho aqui, ó, vocês vão ver que tem... Ai, não dá para ver porque é que a câmera desfoca. Mas daí, se vocês pegarem uma folha, fizerem esse trabalho de análise depois, que é tão maravilhosa, né, da natureza, aí vocês vão ver que ela tem essa sequência, parece que um cruzamento de nervuras secundárias, tá? Ela tem a principal, peraí, aqui, ó,
na imagem da tela, tem a principal, que é a central, e as secundárias. Qual a função dessas nervuras? É levar, como é que eu vou dizer? Distribuir pela folha a água e os nutrientes necessários. Ao mesmo tempo, é através dela que a planta absorve a clorofila, tá, gente? E a luz solar para transformar em clorofila isso dentro das células. Ela absorve por esses canais centrais e depois vai até esses canais secundários, nervuras, vai até a nervura central e da nervura central desce para o caule e vai levando, nutrindo toda a planta, tá? Lâmina foliar é toda essa parte aqui, ó, que também recebe um outro nome, se vocês quiserem anotar aí, chama-se também limbo. É possível encontrar em livros e coisa como limbo, tá? Essa estrutura da folha aqui, tá? Ok. Internamente, ou seja, microscopicamente, o que que tem dentro da folha? Aí eu gostaria que vocês acompanhassem agora a imagem que tem na página 47 da apostila. Esta imagem pequenininha aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo? Essa imagem aqui. O que que essa imagem está mostrando? Ela está mostrando os estômatos. Estômatos são as células. Vocês já viram o conjunto de células que tem nas plantas, mas essas células são específicas das folhas, tá? O que que são os estômatos? São as áreas responsáveis pelo processo de respiração e transpiração da folha. O que que é isso? O estômato, ó, a função do estômato, anotem aí, é responsável pela regulagem de entrada e saída de água na planta, tá? Quando esse estômato, vocês estão vendo que ele tem como se fosse uma boca, assim, né? Ele tem uma abertura, ó. Quando esse estômato aqui, essa abertura do estômato, tá? Está aberta, ok? Quando o estômato está aberto, ele vai jogar fora toda a água que tem em excesso. Choveu muito, choveu numa quantidade incrível. O que que o estômato faz? Ele abre, certo? E libera todo o excesso de água que foi absorvido durante a chuva, né? Que durante a chuva a água, ela penetra na planta. Aí o que que o estômato faz? Quando parou de chover, ele abre para essa água poder evaporar, ok? Aí, situação de estômago fechado, é o contrário. É quando está um tempo de seca muito grande, aí deu uma chuvinha qualquer e a planta está precisando muito de água. O que que ela faz? A água penetra na folha e todas essas células chamadas estômatos se fecham. Para quê? Para não perder água para evaporação, para o ambiente. Então, o estômago fecha, mantendo essa água ali dentro para poder abastecer a planta. Mas ela não absorve água pelas raízes? Também, tá bom? Também. Mas as folhas também são um regulador da quantidade de águas, da água dentro da planta, através do processo de transpiração. Quem faz essa transpiração? Essa estrutura microscópica dentro da célula chamada estômato. Olha que interessante. Estão vendo a folha que eu peguei aqui na tela para vocês? Vocês estão vendo que parece uma serrinha aqui na beiradinha dela? Ó, parece uma serrinha aqui. Essa minha aqui também parece uma serrinha, ó. Certo? Estão vendo ali? Parece um cerradinho, ó. Por que que tem isso? Porque quando a planta está com excesso de água e ela precisa liberar, jogar fora essa água, os estômatos abrem e vão liberando a água um por um. Essa água escorre até essas beiradinhas aqui, ó, que vão criar, vão encher de água para poder pingar. Olha o formato da folha. Cada uma dessas estruturas aqui vai receber o excesso de água. Ó, peraí, deixa eu mostrar aqui na imagem para vocês que fica melhor. Olha só. A água penetrou na folha, ok? A folha já usou seus canais de irrigação, a nervura secundária e a nervura central, para levar a água necessária para o resto da planta. Só que sobrou água, tem excesso de água. Todos os estômatos que estão aqui, que são essas estruturas microscópicas, peraí que tem gente entrando. Essas estruturas microscópicas, eles se abrem e liberam água. Para onde eles liberam a água? A água vai ser liberada e vai vir aqui para essa nervura central. Observe o desenho enquanto eu estou explicando. Dessa nervura central, ela vai se encaminhar até a ponta aqui, ó. Estão vendo que essas nervuras centrais levam até essa pontinha, ok? Desse serrilhado. Por quê? Porque a água vai vir até essa pontinha do serrilhado e ela é já em forma de pontinha para poder virar gota e pingar, ir embora, poder evaporar, ser jogada fora. É porque tem excesso de água. Então, o excesso de água é jogado fora dessa maneira. Por isso que, às vezes, a gente tem aquela sensação
já passou a chuva, já faz umas 2 horas que parou de chover, e você para embaixo de uma planta, nem tá ventando, e parece que tá pingando em cima de você como se estivesse chovendo e você está embaixo da árvore. É por quê? Porque os estômatos das folhas dessa árvore estão abertos e jogando a água fora, água excessiva, tá? Então, sim, pode acontecer. Eu já vi gente falar, acho que tinha um inseto na árvore e esse inseto estava fazendo xixi em mim, não sei o quê. Olha, para começo que inseto não faz xixi, né? Então, em segundo lugar, não, foram as folhas mesmo, tá? É só a água excessiva da folha e ela tá jogando fora. Tá bom, gente? Existem folhas que são completamente modificadas, diferentes para adaptação ao ambiente. Que folhas que são essas? As brácteas e as folhas insetívoras. Infelizmente, eu não tinha nenhuma das duas, não tenho nenhuma das duas nesse momento para mostrar para vocês de verdade. Só tem as imagens que estão na apostila. Por conta de que agora, como a gente teve bastante chuva, dias mais cinzentos, e porque nós estamos em pleno inverno, não é essa época que eu falo desse assunto, é um pouco mais cedo, né? Nos anos normais. Mas nós estamos em pleno inverno, então é bem complicado encontrar plantas coloridas nessa época para você enxergar as brácteas. Mas eu vi que tem ipê amarelo florescendo. Sim, legal, tem ipê roxo florescendo. Sim, mas é a flor. Eu estou falando de bráctea. Qual a diferença? Bráctea, aqui tem uma bráctea, página 47. Olha lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olhem a imagem na tela aqui, ó. Isso aqui que tem ao lado nessa planta são brácteas. As flores são só isso aqui, ó. E as flores são bem pequenininhas. Então, esse tipo de flor não atrai agente polinizador. A planta precisa providenciar uma outra forma de atrair agentes polinizadores. E o que ela faz? Ela transforma suas folhas, olha o formato aqui bem certinho, ó, de folha. Ela transforma suas folhas em folhas coloridas, certo? Porque folhas coloridas atraem polinizadores. As flores são muito pequenininhas, não ia atrair. E aí não ia ter reprodução dessa planta. Então, qual é o processo adaptativo que ela faz? Ela transforma as folhas em coloridas para poder atrair. É nesse momento que eu levaria folhas coloridas para a sala de aula de algumas plantas, para vocês experimentarem e verem que brácteas também são comestíveis. Não todas, não saiam comendo por aí, por favor, né? Mas algumas são, e são bem interessantes, assim. Tem algumas que são bem doces, outras que são azedinha, mas enfim, não foi possível a gente fazer isso, né? E por duas questões. Uma, pelo momento, que agora não tem mesmo, por conta de estarmos em pleno inverno, no auge do inverno, e por situação de não estarmos presentes, né, no mesmo ambiente. Tá. E a segunda forma de folha modificada, então, para que essa folha se modifica? Para que ela fica colorida? Para atrair agentes polinizadores. E depois tem as folhas insetívoras, que parecem que tem pelos nelas. Olha aqui, essa folha é da Drosera e ela tem folhas insetívoras. Observem que ela tá cheia de gotas d'água nela, ó. Tem na apostila de vocês aí, na página 47. Estão vendo? Bem embaixo na apostila. E olha ali a mosca. Adivinha se a mosca não vai ficar presa ali, né? Olha só. Essas insetívoras, segundo a apostila de vocês, essa substância que tem ali não é necessariamente água pura, tá? É uma substância viscosa, como se fosse uma colinha, justamente para quando o animal chegar perto, o inseto, né, chegar perto, ela pode prender, ele vai ficar preso ali, não vai conseguir tirar a patinha, ele não vai conseguir sair. E dessa forma ela vai digerir os insetos. Ela tem estômago? Não, ela não tem estômago, mas ela tem estruturas, ela tem enzimas nesse líquidozinho, ela tem enzimas que começam a digerir o mosquito ali fora mesmo, começam a decompor ele ali fora mesmo. E aí aquilo vai se transformando num líquido que vai ser absorvido pela planta, tá? É nessa bondade toda. Tem algumas plantas que são muito interessantes, bastante exóticas, em alguns cantos da Oceania, que são plantas carnívoras, são as carnívoras gigantes. Elas podem chegar a 1 metro, até mais de 1 metro, a flor. E elas são carnívoras. Então, essas carnívoras não são carnívoras de inseto, de mosquito, de mosca. São carnívoras de rato, pequenos lagartos. E sim, elas conseguem digerir. Imagina uma flor tão linda, né? Tão delicada. Pois é. Ela consegue digerir
desse jeito. E tem a flor cadáver também, que também é uma carnívora, certo? E daí, para ela poder atrair as suas presas, os animaizinhos pequenos, o que ela faz? Ela exala um cheiro de podre, ela tem cheiro de carniça, assim, sabe? De quando o bicho está entrando em decomposição, ela tem esse cheiro, esse fedor de coisa podre, porque daí o inseto, o animal que vem para parar em cima da carne, achando que é carne, só que não é carne, é uma flor que só tem esse cheiro, porque aí ela é que vai digerir, ela que vai se alimentar do inseto que parou em cima dela. Chama-se flor cadáver, tá? Isso que flores cheiram bem, né, professora? Geralmente sim, né? Mas pensa o seguinte, ela não cheira bem para mim, para ti, mas para aqueles insetos o cheiro é delicioso, é cheiro de comida, né? E eles vêm até ela, só que na verdade eles não vão se alimentar, eles vão virar alimento da planta, né? Olha que coisa. Eles vão ser comidos, não comerão, virarão comida. Então tá, das folhas, o principal que vocês precisam saber é isso. E ela é o último dos 3 órgãos vegetativos das plantas. Pode falar, Iago. Ô, prof, mas se a planta come um inseto, assim, mas ela não é autótrofa? Então, Sim. essas plantas são heterótrofas? Não, ela é autótrofa. Sim, ela é autótrofa e heterótrofa. Ela tem a possibilidade de se alimentar de outros seres também. Ah, tá. Mas ela, como é que eu vou te explicar? Ela não deixa, pronto. Ela não deixa de fazer fotossíntese, entende? Todas as plantas fazem fotossíntese. Isso não tem. Todas se alimentam através do processo de fotossíntese e produção de clorofila. Todas, tá? Só que existem essas que têm esse outro caminho também, essa outra possibilidade. Ok? Uhum. Agora a gente vai falar dos órgãos reprodutivos, aqueles que não existem na planta durante o tempo inteiro de vida delas. Eles existem só em alguns períodos. Por que é que a bráctea, que é uma folha colorida, não existe o tempo todo na planta? Se ela é uma folha, ela deveria existir o tempo todo. É que a bráctea é uma folha modificada que tem como função apenas atrair os agentes polinizadores para a flor. Quando não tem flor na planta, não precisa ter bráctea, porque ela não precisa atrair agente polinizador. Entenderam? Por isso que geralmente assim, né, as pessoas perguntam para mim quando eu termino de explicar, tá, professora, mas você não tinha nenhuma bráctea para trazer porque agora não tem bráctea. Mas bráctea, se é uma folha, ela é órgão vegetativo, ela tinha que ter o tempo inteiro na planta. Ela não tem o tempo inteiro na planta, gente, porque ela é um órgão vegetativo modificado, uma folha modificada, que só está presente para o processo de reprodução, tá bom? Para atrair polinizadores para a flor. O objetivo da bráctea é esse, folha colorida para atrair polinizadores para a flor, tá? Agora vamos lá, vamos mudar para... Deixa eu ver se é para cá. Não, peraí. Ixi, espera que eu vou ter que abrir a outra imagem, porque senão eu vou ficar procurando. Aí. Vocês já estão vendo a flor? É? Tá. Então, olha só. O que as flores são? Órgãos reprodutivos, certo? O primeiro órgão reprodutivo é a flor. E a flor, observem que interessante, gente. Flor tem ovário, flor tem óvulo, assim como as fêmeas dos mamíferos, como os animais. Vê que interessante? Flor só angiosperma tem, tá? Só as plantas angiospermas. Briófita não tem, pteridófita não tem, gimnosperma também não tem. Só as angiospermas é que tem. Deixa eu só colocar aqui. Aí. Tá. Elas são divididas em 2 estruturas, as flores. Elas têm as sépalas e as pétalas, certo? Essas estruturas que são divididas, a parte, ó, observem aqui, eu quero que vocês olhem nesse desenho agora que eu vou explicar tudo através dele, tá? Observem aqui, eu tenho essa parte mais colorida da flor e essa parte verde da flor, tá? Vou explicar as funções e coisas de cada uma delas, enquanto vocês vão olhando ali, não é para olhar para outra coisa. Não sei, tem na apostila também, mas na apostila tá bem simplesinho, aqui tá bem,
tá bem detalhado. Olha só, aqui na tela. Olha só, eu tenho o pedúnculo, que é de onde vai nascer a flor, através do caule da planta. Esse aqui é uma extensão do caule, certo? O caule geralmente daria folhas, mas em período de reprodução, o caule se estende para dar origem a uma flor. Tem o pedúnculo, forma o receptáculo, que a princípio é bem fininho, depois é que ele vai ficar mais largo assim, você já vai entender por quê. Aí vem a sépala, e a função da sépala é essa verdinha menor, sempre antes das pétalas, e geralmente ela é peludinha. Qual é a função da sépala? Proteção da flor. Então, se algum bichinho que seja um predador da flor, que queira comer a flor, ele subir por aqui, ele primeiro vai ter que passar pela sépala. E como a sépala é peludinha, geralmente, ele fica grudado ali e não consegue subir para comer a flor. Entende? É uma proteção. A sépala é uma proteção da flor. E aí vem as pétalas. As pétalas têm duas funções. Ó, gente, eu queria que vocês estivessem anotando essas coisas, tá? As pétalas têm duas funções. Uma função, proteger a estrutura interna de reprodução. Então, proteger todos esses fiozinhos aqui, essa parte central, tá? A pétala, ela tá em volta disso para proteção. E a outra função da pétala, ó, uma é proteção. A outra função da pétala, justamente por ser colorida, é atrair agentes polinizadores, ok? Então, ela vai, através das suas formas, tamanhos, mas principalmente das suas cores, ela vai atrair agentes polinizadores. Duas funções da pétala. Uma, proteção dos órgãos internos de reprodução. Segunda, atração de agentes polinizadores, certo? Tá. Aí, depois disso, subindo aqui um pouquinho, eu tenho os estames, certo? Onde estão, o que são e onde estão os estames? Estames são esse cabinho aqui, ó, tá vendo? Olhem na imagem da tela, por favor. Estão vendo esse cabinho aqui? Isso aqui é o estame, tá? Isso aqui é o estame. E aí, esse estame, ele tem aqui também a divisão, ó, tá vendo? Ele possui filete dentro dele, dentro do estame. Tem o filete e na ponta tem a antera. Vocês já viram isso numa flor? Essas estruturas? Acho que já devem ter visto, né? Na ponta, ele tem a antera. Observem que essas estruturas aqui nessa flor, que foi mal desenhada, aliás, ele tá, esse estame aqui, ó, esse androceu aqui tá mais alto. Nunca. Eles são sempre mais baixos que essa parte central aqui. Daí, da apostila de vocês, dá para ver bem certinho, ó. Esse central é sempre mais alto. E esses menores aqui, ó, tá? Eles são mais baixinhos. O que isso quer dizer? Peraí. O que é essa estrutura? A estrutura que eu chamo de androceu, que tem antera e filete, é a estrutura masculina da planta, tá? É a estrutura masculina. Então, esses cabinhos com essa ponta aqui, né, que a gente chama de antera, tem o filete e a antera. Essa estrutura aqui, eu digo que é a estrutura masculina da flor. Essa estrutura central aqui no meio, ó, que tem o estigma, estão vendo que é a ponta, e toda a estrutura do carpelo, tudo isso aqui junto é carpelo. Mas as divisões dessa parte central aqui são estigma na ponta, estilete, que é esse caminho aqui cheio de filetezinhos dentro, ovário, que é toda essa parte gordinha que está protegida aqui dentro pela sépala, dentro do receptáculo, estão vendo? Ó, essa estrutura gordinha aqui, que é o ovário, tá dentro aqui, ó, protegido pelas sépalas e dentro do receptáculo. Então, tá bem protegidinho. E dentro desse ovário, que é essa parte maior, está o óvulo, tá? Essa estrutura eu chamo de gineceu, tá? Que significa a parte reprodutiva feminina, tá bom? Então, lembra que quando eu vou falar transformações da natureza antrópicas, esse antros ou andros vem da raiz da palavra homem, certo? Androceu, masculino. E quando eu vou, a mulher precisa ir no médico porque ela
precisa tratar alguma doença do útero, do ovário, quando ela quer engravidar ou não quer engravidar, ela vai no ginecologista, porque isso vem do grego, que significa feminino. Então, a estrutura feminina da flor, gineceu, tá bom? Só para vocês associarem e entenderem. Androceu masculino, gineceu feminino. E esse gineceu, ele é mais alto geralmente. E na ponta aqui, vocês já encostaram numa flor? Tem vários fiozinhos que na ponta tem um pozinho, não é isso? E outros que na ponta tem tipo uma gosminha, uma meleca. O que isso significa? O androceu, a estrutura masculina, cria o pólen, que são essas sementinhas, essas bolinhas, e o estigma, o útero aqui, tem essa melequinha para grudar o pólen. A partir do momento que o pólen gruda aqui, ele vai descer pelo tubo polínico, aqui, ó, que são os estiletes aqui dentro, vai descer por esse tubo polínico e vai entrar no ovário. Aqui dentro já tem o óvulo. Entrou a antera, que é como se fosse o espermatozoide da flor, tá feita a reprodução, vai nascer uma nova plantinha daqui. Entenderam? Certo? Olha só, então essa é a estrutura reprodutiva. Aqui tá formado o androceu, com a antera, o filete, os estames, que vão produzir o pólen, que vai entrar em contato com essa parte líquida, úmida aqui do estigma, do tubo polínico, do gineceu, vai descer aqui, aqui dentro tem o óvulo, pronto, o receptáculo vai proteger, vai cuidar, o ovário também, para que haja o processo de reprodução, ok? Muito bem, só que esse óvulo foi fecundado agora, o pólen está aqui dentro, fecundou o óvulo. Uma vez fecundado esse óvulo, o ovário, tudo isso aqui, vai começar a crescer. Porque essa semente que vai criar aqui dentro e que precisa nascer o bebezinho semente, ela precisa ir para o meio ambiente. Aqui dentro da flor, ela não vai nascer e não vai crescer. Como é que faz para isso acontecer? Aí, sobre isso, eu vou falar na próxima aula depois, tá? Para vocês verem como é como se a florzinha estivesse gravidinha também da semente da planta. Aí eu explico certinho na outra aula. Agora, o que eu quero? Vocês entenderam que essa é a primeira das 3 estruturas reprodutivas da planta, certo? Esse é o primeiro órgão reprodutivo da planta, a flor. Tá, agora eu vou explicar certinho para vocês o que é o portfólio. Vou explicar de novo, porque eu acho que eu expliquei mal na última aula, porque foi muito corrido, né? Então, o portfólio é colocar lá uma capa, reino planta. Eu coloquei certinho, vou colocar de novo lá no WhatsApp para vocês. Coloca o título, raiz. Olha que difícil. Raiz. Aí, descrição. O que são raízes? Eu estou dando só um exemplo, né? O que são raízes? Qual a função das raízes? Classificação ou tipos. Aí eu falei para você sobre raízes aéreas, raízes aquáticas, raízes subterrâneas, as subdivisões das subterrâneas, subdivisões das aéreas, né? Expliquei lá e tem na apostila e tem para encontrar em qualquer lugar. Explicou tudo isso, essas estruturas todas da raiz. Embaixo você vai desenhar uma raiz, vai colar uma imagem de uma raiz que vocês achem, ou vocês vão colar um exemplo de espécime. Tem muitas pessoas que fazem coleções de folhas, coleções de flores, elas secam e guardam. É interessante que essas coleções, eu já vi herbários gastarem horror para comprar essas coleções, porque tem pessoas que conseguiram guardar plantas ali, estruturas de plantas, que ou a planta ao longo dos anos perdeu essa estrutura e não tem mais, ou as plantas modificaram e daí só essa pessoa que tinha a estrutura anterior guardada, seca ali, guardada, armazenada, ou ainda porque são espécies que entraram em extinção. Então, eu já vi situação de álbuns, assim, álbuns... Tem um nome para esses álbuns, agora eu esqueci. Mas são álbuns que interessam aos herbários, né? E eu já vi leilão de álbuns assim com registros de folha, de semente, de raiz, ser vendido por até $150 mil. E a pessoa só fez ali assim, porque ela gostava de colecionar e tal. Aí ela fica sabendo depois que ela tem ali guardada espécies que ninguém mais tem, que ninguém nunca se preocupou em guardar, em secar, armazenar. Aí você pode... Como que seca isso?
Primeiro você tira, deixa no sol, que não pegue chuva, para ela ir secando. Mas se você pegar uma folha e deixar ela no sol secando sozinha, o que vai acontecer com ela? Ela vai entortar. Como é que tu vai guardar isso num álbum? Então, para que ela permaneça seca assim, ó, nessa estrutura retinha, essa minha aqui, ó, tá vendo que ela tá começando a enrolar? É o que acontece. Se você quer ela guardada certinha assim, colocar ela dentro de alguma... entre duas folhas de papel e um peso em cima. Coloca um tijolo, coloca alguma coisa em cima. Aí ela vai ficar retinha e vai começar a secar. Por que papel? Porque aí ela vai perder a umidade, e como o papel também é de celulose, né? Também ele já foi planta, ele absorve toda essa umidade da folha. E aí a tua folha vai ficar, a folha de papel vai ficar horrível, vai ficar colorida, manchada. Mas a tua folha vai ficar esticadinha, bonitinha. Dá para fazer assim, eu não estou dizendo que tem que fazer assim, mas é uma possibilidade. Eu não vou poder manusear esse álbum de vocês, esse portfólio. Mas é legal vocês terem, guardarem, tem vezes que vocês vão reutilizar eles em outras épocas depois, mais tarde, né? E daí vocês já têm. Tá? É simples assim. Ou desenhar, tanto faz, ou colar ainda a imagem disso. Só um pouquinho, já deixa vocês falarem. Aí, o que vocês tinham que fazer? Primeiro, eu sugeri que vocês já fossem fazendo de raízes e caules, só que eu não tinha explicado direito. Então, agora que eu expliquei, raízes, caules, folhas e flores. Por que eu recomendo que já vão fazendo? Porque eu vou pedir para me entregar até semana que vem, na quarta-feira. Então, cada dia que eu dou aula, sexta-feira eu termino as estruturas, né? Flores, frutos e sementes. Então, cada dia vocês façam de um para já ir guardando, armazenando, para não deixar para fazer tudo junto, para me mandar as imagens na quarta-feira que vem. Pode falar. Quem queria falar? Se eu fazer, tipo, digitado, mais ou menos no Word, depois eu teria que passar para uma folha ou poderia, tipo, na hora da imagem, pegar uma imagem e botar no arquivo? Pode. Tá. É verdade, tem essa opção também, né? De pegar a imagem da internet e pôr no arquivo. Pode sim. Não tem problema. Essa imagem pode ser um desenho, como pode ser também uma foto, né? Tá? Mais alguma dúvida? Ia fazer a mesma pergunta. A mesma? Então tá. Então é isso. Prof, Gente. Oi. assim, ó, você falou que era para fazer no final, mas eu, tipo, de vez em quando dá pra mim umas ideias de fazer desse jeito aqui, ó. Botar um quadrado do lado das escritas. E eu não tô enxergando, João. Põe mais perto da câmera. Deixa eu... Aí que tá de lápis. Eu ia aqui, ó. Tem um quadrado lá da escrita. Eu ia colar a imagem. Tá, pode ser também. Mas é legal embaixo. Melhor embaixo. Tá bom. Tá? Gente, tá acabando o nosso tempo, que não sei como que não acabou ainda. Diz que eu tenho menos de 30 segundos. Então, por enquanto, por hoje é isso, tá? Aí depois a gente na sexta continua fazendo, mas já vão montando, beleza? Eu vou passar um